Questão número 1. Com base na apostila de estudos dos conhecimentos técnicos a serem aplicados no teste de homologação de equipamentos e sistemas do Censo Demográfico 2020, é correto afirmar que a. O questionário amostra é o questionário com menor número de quesitos em que serão registrados as características do domicílio e de seus moradores na data de referência. B. Os quesitos de questionário amostra serão aplicados a todos os domicílios. C. O questionário amostra é respondido por uma parte da população, selecionada pelo recenseador por meio de cálculos elaborados por ele. D. O questionário amostra é respondido por uma parte da população selecionada de forma aleatória, por meio de cálculos específicos, formando uma amostra estatística. O questionário básico é respondido por uma parte da população, selecionada de forma aleatória por meio de cálculos específicos. Vamos lá, para responder essa questão a gente vai lá no manual. O manual que você pega lá no site da Sebrasp, lá na página de inscrição, tem um manual de graça lá. Ou para quem comprou nossa apostila que está cheia de questões, com toda a matéria do IBGE, também recebeu esse manual. No manual, você pega ele, abre ele na página 16. Lá tá falando lá sobre questionário de amostra. Tô deixando aqui no quadro para vocês também lá. Este questionário é respondido por uma parte da população, selecionada de forma aleatória por meio de cálculos específicos, formando uma amostra estatística. Veja que isso aqui é a mesma coisa, a letra D. Isso que a prova vai fazer, a banca CESP vai pegar esse manual, você vai copiar qualquer coisa lá e colocar. Por isso você tem que ler esse manual várias e várias vezes. Eu sugiro você começar a ler agora. Mesmo se trocar o edital, o manual será o mesmo. Começa lendo agora, pelo menos uma vezinha por semana. O manual não é grande. Pega um sábado, um domingo se estiver à toa. Leia esse manual inteiro. Semana que vem, leia de novo. Chegando no dia dessa prova, já decorou esse manual. Tá vendo? Copia e cola. Mesma palavrinha, não mudou nada. Então, nosso gabarito aqui é a letra D. Não esqueça, pega o seu manual. Questão número 2. A abordagem aos moradores é um momento delicado da coleta de dados e é também o momento em que o informante faz o seu primeiro julgamento do recenseador. Nesse primeiro contato, o recenseador deve evitar, letra A, demonstrar profissionalismo e credibilidade. B. Seu objetivo, falar brevemente o que deseja. C. Cumprimentar o informante e identificar-se, demonstrando que ele é uma pessoa credenciada e treinada para realizar a coleta pelo IBGE. D. Falar corretamente, evitando cometer erros de português ou usar gírias e palavras inadequadas. E. Demonstrar autoridade em relação ao informante. Agora, para responder essa questão aqui, vamos direto para a página 22 do seu manual. Pega o seu manual aí, vamos abrir na página 22. Lá tem aquele quadrinho de amarelo. No seu manual tem vários quadrinhos deste amarelo. E são os quadrinhos que mais caem no concurso. Decore. Se você não vai ler o manual inteiro, esses quadrinhos você tem que decorar. Pelo menos eles você tem que saber de cor. Todo quadrinho vai estar na sua prova. Porque é super importante, não está escrito importante, olha lá. Importante, a abordagem aos moradores é um momento crítico da coleta em relação ao informante. Faz um primeiro julgamento do recenseador. Mesma coisa na pergunta, tá vendo? Falei com copia e cola. Só que na pergunta falou várias coisas e perguntou qual o recenseador não deve fazer. E colocou essas coisas aqui no manual, falou que deve fazer. Tá vendo? O senhor trocou? Olha lá, fala o que deve fazer. Demonstrar profissionalismo e credibilidade. Lá, tá vendo? A questão falou que não deve, então não é essa a resposta. Cumprimentar o informante, identificar-se demonstrando que você é uma pessoa credenciada e treinada. Ou também você tem que ser objetivo, falar breve o que deseja. Você também tem que falar o quê? Que você representa o IBGE. Ou seja, todas essas aqui são coisas que você deve fazer. Porém, tem uma coisa que você não deve fazer. Por quê? É o que não está aqui. Demonstrar autoridade. Em algum momento falou que você tem que mostrar autoridade sim da pessoa? Você tem autoridade sim daquela pessoa, daquela casa? Não, não tem. Então esse é o nosso gabarito. Nosso gabarito então aqui é a letra E. Você não precisa demonstrar autoridade. Não está aqui no nosso manual. As outras alternativas são todas aqui no nosso manual. Veja aqui no quadrinho amarelo. Gabarito letra E. Questão número 3. Sobre o mapa do censo censitário digital, é correto afirmar que a. Em seu verso conste a descrição de seus limites. B. Exibido por meio de uma imagem obtida por satélites da área do setor e das áreas em que o rodeiam.
C. É uma representação gráfica em papel da área a ser recenseada. D. É a representação do setor que ganha elementos adicionais que facilitam a identificação de sua área. É o ponto de encontro dos supervisores e recenseadores durante as operações de censo 2020. Pausa o vídeo, espera aí um pouquinho, responda, depois veja a explicação. Já pausou? Já viu? Vamos para a explicação então. Te dar uma dica aqui. Se é digital, falou que o mapa é digital. Então ele não tem verso, o que tem verso é papel. Ele não é em papel. Então não é ele. Ele não vai ser um ponto de encontro porque ele é digital. E como é que você vai encontrar alguém lá no mundo digitalizado? Aqui não é Digimon, não. Então é por isso que eu te falei, sabendo disso já elimina várias seções. Basta usar um pouquinho da lógica aqui. Eu tô deixando de azul para você tudo aqui que é absurdo e colocado aqui nas questões. Agora vamos então na página 15 olhar a resposta certa. Na página 15 está falando o quê? O que é mapa do setor censitário? Olha lá. É a representação gráfica do setor censitário. Por fins práticos, costuma retratar alguns outros elementos adicionais para facilitar o reconhecimento do setor em campo. O DMC exibe o mapa por meio de uma imagem obtida por satélite. Sim, não é digital? Digital são dados estão vindo pelo satélite. Sabendo esses macetinhos, você acaba acertando questão sem saber muita coisa da matéria. É na página 15, por isso eu falo a importância de ler esse manual. Leia pelo menos uma vez por semana. Olha lá. Imagem obtida por satélite. Então, nosso gabarito aqui é a letra B. Questão número 4. A abordagem correta do recenseador contribui para uma resposta mais rápida e diminui a possibilidade de recusa do informante em prestar as informações. Nesse sentido, é fundamental que o recenseador consiga construir uma relação de parceria com o informante. Qual das condutas abaixo corresponde a uma postura adequada do recenseador? A. O recenseador deve ler cada uma das perguntas, interpretá-las e, após a sua compreensão, deve fazer a pergunta ao informante. B. Quando necessário, é essencial que o recenseador aborde temas delicados como política e religião, emitindo sempre sua opinião. C. O recenseador deve sempre utilizar gírias para que o informante o compreenda melhor. D. O recenseador deve desviar-se de afirmações polêmicas e manter o foco da coleta de dados. E, sempre que possível, deve fazer comentários adicionais às perguntas contidas no DMC. E aí, o que o recenseador deve fazer? Gente, quando você estiver fazendo serviço, você tem que ser foco no seu serviço. Nada de gírias, nada de comentários, nada de adicionar perguntas, nada de dar sua opinião, nada disso, tá, gente? Você vai focar no que está lá para ser perguntado, é apenas isso. É o que fala aqui na página 21, olha lá, tá lá. Você tem que falar o quê? Uma boa tarde, ou seja, tem que falar boa tarde, boa noite, obrigado, bom dia, por favor, com licença. Sim, porque você tem que ser educado. Isso não é pergunta extra. Recomenda-se usar sempre palavras de boa educação durante a abordagem ao informante. Na página 21, olha lá. Essencial evitar temas delicados, como política ou religião. Não emitir opiniões, procurar desviar-se de afirmações polêmicas e manter o foco na coleta de dados, sabe? Manter foco na coleta. Você vai ter as perguntas, você fazer lá, você vai fazer apenas aquelas perguntas. Então, se você fala gírias, para com essa gíria aí, para de falar a pergunta mais, para de dar opinião, para de fazer uma fofoca, nada disso, tá? Então, nosso gabarito aqui é a letra D. Questão número 5. Com relação ao manual do recenseador e o manual de entrevista, é correto afirmar que A. Reúne os conceitos, as definições, os procedimentos e as orientações necessárias ao desempenho de suas atividades e ao registro das informações. B. São representações gráficas da área a ser recenseada. São os equipamentos para o registro e armazenamento das informações coletadas em campo. D. São compostos por endereços trabalhados no setor censitário em pesquisas anteriores. E. São instrumentos que não podem ser consultados em campo, uma vez que ficam guardados no posto de coleta. E aí, o que vocês acham? O que seria então o manual do recenseador?
Bom, gente, o manual nada mais, nada menos do que o seu manual. O que é o manual para você como a televisão? É ensinando a você como manusear a televisão, como manusear o controle, ou seja, o que você tem que fazer no seu serviço como recenseador tá no seu manual. Tá lá, orientações, são as orientações necessárias para você fazer o seu serviço como recenseador. Tá tudo no manual. Por isso, nossa vareta a letra A reúne, ou seja, o manual vai estar lá todos os conceitos e definições, os procedimentos e orientações necessárias ao desempenho da atividade. E ao registro também das informações. Então tudo que você precisar vai estar no seu manual. Então por isso o nosso gabarito aqui é a letra A. Então o manual não são representações gráficas, não são equipamentos, não é composto de, não precisa de endereço. Então só você vai lá no manual. Manual vai te ensinar a fazer alguma coisa. Vai ensinar o quê? A ser recenseador. Questão número 6. Sempre que necessário, o recenseador deverá comparecer ao posto de coleta para que o supervisor possa avaliar o seu trabalho e corrigir possíveis falhas. Nos casos em que o supervisor indicar a necessidade de corrigir algum dado coletado, o que deve ser feito? Letra A. O supervisor irá a campo sozinho para corrigir a falha do recenseador. B. O supervisor deverá convidar o recenseador para junto irem a campo corrigir a falha. C. O supervisor comunicará a falha ao agente censitário municipal e este irá a campo corrigir a falha. D. O supervisor deverá apenas comunicar a falha ao agente censitário municipal, não sendo necessário a retomada a campo. E. O recenseador deverá retomar campo para corrigir a falha. E aí, qual é a opinião de vocês? Conta e fala para mim, deixa no comentário aí. Bom, gente, se o seu supervisor, você chegou lá e ele olhou que tem alguma falha, algum erro, faltou alguma coisa, seu supervisor vai fazer o quê? Vai te mandar de volta lá em campo. Exatamente. É isso que está falando no nosso manual, lá na parte 3.3, lá, posto de coleta, tá lá. Equipe encarregada do gerenciamento da coleta de dados. Encarregada disso, tá lá. Sempre que requisitado, o recenseador vai ser requisitado lá, o recenseador deverá comparecer ao posto de coleta para que o supervisor possa avaliar seu trabalho e corrigir possíveis falhas. Mas quando fala que corrigir, não é o seu supervisor que vai pegar lá e corrigir o que você fez errado, não. Ele vai ver o que você fez errado e mandar você corrigir. Caso a supervisão indique a necessidade de corrigir algum dado coletado, o recenseador, veja que é o recenseador que deverá retornar a campo, porque é você que fez o erro. Ele vai te falar qual que é o erro. E você tem que ir lá corrigir essa falha. A não ser que seja uma coisa que você não consiga corrigir. Aí é outro caso, o seu supervisor vai te arranjar uma outra solução. Mas por enquanto, o que está aqui na prova é isso. Então marcamos o nosso gabarito aqui, a letra E. Questão número 7. Sobre o posto de coleta é correto o que se afirma em letra A. O posto de coleta é o local de trabalho criado permanentemente pelo IBGE para dar suporte à operação censitária. B. Durante o seu trabalho de coleta de dados, o recenseador ficará lotado em um local móvel, chamado de posto de coleta, sob responsabilidade do IBGE. C. No posto de coleta reúne-se a equipe encarregada do gerenciamento e da coleta de dados de uma determinada área. D. Posto de coleta é o local de trabalho do recenseador, onde realizará a coleta de dados. E. Posto de coleta é representação gráfica do setor censitário. E aí, qual que é a resposta aqui, gente? Vamos lá. A resposta aqui, primeiro, não é permanente. Porque o censo não é temporário. O censo é temporário. Você não está fazendo concurso para ser efetivo, está fazendo concurso para ser temporário. Então, nesse caso, a letra A está errada. Ela permanentemente? Não seria. Durante o trabalho de coleta, o recenseador ficará... Não, esse local não é do seu recenseador, é dos supervisores. Por isso a letra C está certa lá. Tá vendo que é o mesmo local que está a resposta da 6 e da 7? Olha lá. No posto de coleta, reúne-se a equipe encarregada do gerenciamento da coleta de dados de uma equipe determinada área. Para isso serve o posto. Então não é representação gráfica, não é posto de coleta, não é o local de trabalho do recenseador, é o local de trabalho do supervisor. Então nossa gabarito aqui é a letra C.